paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, graças a Deus por mais um dia de vitórias na presença do Senhor Jesus. E eu gostaria de ler João capítulo 14, verso 27, que diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenhas medo. Esta é a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração neste dia. E eu gostaria de propor uma corrente de oração nestes 4 domingos do mês de junho. Vamos orar pela nossa casa, pelos nossos familiares, por aqueles que estão perto ou estão longe. Vamos orar pedindo que o Senhor derrame paz, derrame a bênção sobre a nossa família e que o coração, que a mente, o coração sejam firmados na palavra do Senhor e que todo temor, todo medo, toda preocupação seja lançada fora. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar agora e durante este mês de junho estaremos fazendo esta corrente de oração pela sua casa, pelo seu lar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te rendemos, ó Deus, por tanto e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu te louvo porque o Senhor tem cuidado, meu Pai, cuidado desta casa, cuidado, Senhor, do meu irmão e da minha irmã, que tem que sair para trabalhar, para trazer o sustento para a sua casa, ó Deus amado, e muitas vezes com temor, ó Pai, por conta, Senhor, de tantas inseguranças nestes dias, mas sabemos e cremos, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Entra nesta casa, Senhor, entra neste lar, domina, Pai, arranca tudo que não provém do Senhor. Entra nesta casa, meu Deus, entra agora, tira, Pai amado, obra maligna, obra das trevas, tudo que não provém do Senhor, bate em retirada agora, porque nós estamos clamando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Dei tantas voltas e os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra vencida está, espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei, mas
seu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. Oh, ele jamais falhou. Ele é fiel. Ele não muda. As promessas jamais passarão. Oh, já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. 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 A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Jamais falhou. E eu quero me lembrar. Meu Deus não falhará. Sim, eu quero me lembrar. Oh, meu Deus não falhará. Irmãos, paz do Senhor, espero que todos estejam bem. Irmãos, eu venho contar o meu testemunho hoje, que começou dia 28 de abril. Eu levei um tombo e a patela saiu fora do lugar.
E aí o meu esposo chamou o SAMU, e aí me levou até a Santa Casa, tal. Chegando lá, eu estava com muita dor, comecei a implorar para os médicos me dar um remédio para dor. Aí o médico falou: não posso dar remédio para dor enquanto a gente não fazer o raio-x, porque não sabia se ia precisar de cirurgia ou não. Aí fomos para a sala de raio-x, chegamos lá, né? Fizeram o raio-x, aí viu que a patela saiu fora do lugar. Que dor, irmãos, que dor. Aí peguei e falei para ele me dar um remédio, me dar remédio, ele não deu, aí ele pegou e falou assim: Daniela, eu vou voltar no lugar. Nisso demorou, ele pegou, falou é assim, puxou a minha patela para poder voltar no lugar. E aí não voltava. Aí ele falou assim: e agora? Aí conversou com o ortopedista mesmo. Aí ele pegou, me subiu para cima de novo. Fomos para a sala de ortopedia. Chegando lá, eu gritando muito. Tinha uma outra doutora junto, né? Tinha o doutor e a doutora junto lá na sala. Não conseguiram voltar minha patela no lugar. E eu com muita dor. Aí colocaram um sorinho e o soro não fazia efeito. Aí entrou um doutor, eu falei, nossa, eu fui me acalmando. Entrou um doutor mesmo, assim. Eu falei assim, no meu coração eu senti, nossa, esse foi enviado por Deus. Aí eu peguei, aí ele falou, Daniela, você tem que confiar em mim. Aí eu falei assim, tá bom, doutor, vou confiar. Aí ele foi massageando a minha perna. Aí não conseguiu também voltar a patela no lugar. Aí ele foi conversando comigo, ele falou, Daniela, você vai ter que ficar calma e confiar em mim. Eu falei, tudo bem, doutor, vou ficar calma. Já tava desesperada, exausta, cansada de gritar, de chorar. Aí ele pegou e falou assim, Daniela, você vai ter que confiar em mim. Aí eu falei, tudo bem. Aí ele colocou anestesia por baixo do meu joelho, porque a dor tava insuportável. Aí no que ele colocou a anestesia, ele puxou com ferro. Ele colocou um ferro embaixo do meu joelho e puxou. E não voltou, a patela não voltou. Aí ele falou assim, Daniela, não vai ter jeito. Eu orando. Eu vou ter que te levar pra mesa de cirurgia. Aí eu falei assim, não, doutor, não quero ir pra mesa de cirurgia, não é preciso. Ele falou, Daniela, é preciso sim. Conversa com o seu esposo, pediu já para preparar o diazepam, porque como eu tava muito nervosa, eles não iam conseguir aplicar anestesia, ela não ia funcionar. Aí eu peguei, aplicou a anestesia, e enquanto ele estava preparando as coisas para me levar para a sala do centro cirúrgico, eu ouvi um estralo. Aí eu falei, doutora, que estralo é esse? Aí ela falou assim, doutor, o joelho dela voltou. Aí ninguém acreditou. Aí eu, glória a Deus, obrigado, Senhor, porque eu estava morrendo de medo de passar de cirurgia. Aí, tudo bem, voltamos para casa. Aí, fiquei quase um mês na cama. Aí, uma semana antes de eu tirar o gesso, mais uma luta, irmãos. O meu esposo e minha filha pegou Covid. Foi uma luta. Eu na cama, sem poder ajudá-los. Eles isolados. O Guilherme, meu filho, me ajudando muito. Porque foi uma criança que Deus, nossa, é preparado por Deus, os meus filhos. Vocês não têm noção. E Deus cuidando de cada detalhe ali. Meu esposo, eu achei que ia perder ele, mas graças a Deus, a minha filha saiu bem, o meu esposo também. Foram curados do Covid, glória a Deus. Aí passamos a Isabelle no médico. A Isabelle tinha um cisto e tinha ovário policístico. Tinha um cisto de 3 centímetros. Irmãos, Deus foi tremendo. A gente fizemos uma segunda ultrassom. A médica falou assim, gente, foi Deus. A Isabelle não tem mais o cisto de 3 centímetros. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A luta foi grande, mas Deus esteve com nós a todo momento, sem dúvida nenhuma. Deus esteve com nós. E eu glorifico a Deus por esse momento que Ele estava com a gente.
Eu com medo, desesperada ali todo momento, mas Deus estava com nós. Isso sem dúvidas, irmãos, sem dúvidas. Então, em primeiro lugar, vamos sempre confiar em Deus, entregar os nossos problemas para Deus, porque Ele está com nós, irmãos. Ele está com nós todo momento. Eu caí, eu passei a luta do Covid com meu esposo, com a minha filha, sem poder ajudar, porque eu estava de gesso. Mas Deus preparou todo momento, todo momento. Deus preparou o Guilherme para me ajudar, a Isabela e o Pedro isolados. E é gratificante dar esse testemunho hoje. Eu falei para a irmã Solange, eu quero dar esse testemunho, porque foi Deus. Deus é maravilhoso, irmão, nas nossas vidas. E não desistam nunca, porque é gratificante, a vitória vem. Hoje eu tô fazendo a fisioterapia, vou andando aos poucos, o meu esposo tá bem, a minha filha tá bem, estamos todos bem aqui em casa. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de adoração e louvor a Deus. Vamos adorar a Deus neste culto online. Vamos prestar atenção na palavra. Pega a sua Bíblia, convida a sua família e vamos agora cultuar o nosso Deus. Vamos agora adorá-lo, glorificá-lo e exaltá-lo. Para começar, vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, Pai, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra, fala conosco e opera milagres em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, Te adoramos e oramos com gratidão e louvor. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Abra a sua Bíblia, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Nós estamos estudando o Evangelho de João. O Evangelho de João tem 21 capítulos. Foi escrito pelo apóstolo João em Éfeso. João estava com aproximadamente 100 anos quando ele escreveu o seu evangelho. E João foi apóstolo do Senhor Jesus, você sabe. E ele viveu até aproximadamente 100 anos. E o apóstolo João escreveu o Evangelho de João, escreveu também 3 epístolas, a primeira, a segunda, a terceira epístola, lá no finalzinho da Bíblia. E ele escreveu também o Apocalipse. João escreveu também a revelação do Senhor Jesus, que é o Apocalipse. Então o Evangelho de João nos ensina muitas verdades gloriosas e maravilhosas. E nós vamos estudar algumas verdades. O propósito do Evangelho de Mateus foi falar com os judeus, escrever para os judeus. O propósito do livro de Marcos, ele quis escrever para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. Agora interessante, João escreveu para os judeus, João escreveu para os romanos, João escreveu para os gregos, João escreveu para todos nós.
Olha que coisa gloriosa. O propósito de João não foi fixar num grupo étnico, não. O propósito de João foi escrever para todos nós. No capítulo 20, no verso 30 e 31, abra sua Bíblia, olha, capítulo 20, verso 30 e 31. Ô João, por que e para que você escreveu o seu evangelho? Então vamos ler, olha, capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros milagres e sinais, que não estão escritos neste livro. Este, porém, o Evangelho de João, foi escrito para que creais, para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. Então, o propósito de João em escrever o Evangelho, o seu Evangelho, está em João capítulo 20, verso 30 e 31. É para que nós conheçamos a Cristo. Para que conheçamos a Cristo. Para que possamos entender quem é Jesus Cristo. O Salvador, o Filho unigênito de Deus. O Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então este foi o propósito do apóstolo João. No capítulo 1 aqui tem muitas verdades. Tem muitas verdades a respeito do Senhor Jesus. Muitas verdades. Agora eu quero me ater em uma verdade gloriosa. O verso 14. Preste atenção, olha, o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus, igual a Deus. Jesus, esse Verbo aqui é a palavra revelada. Jesus, ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus revelada. E quando nós vemos a Jesus, nós vemos Deus. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós ouvimos Deus. Jesus é a revelação poderosa de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo é Deus, a palavra revelada. A palavra encarnada é o Senhor Jesus. Agora, no verso 14, o apóstolo João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Meu irmão, minha irmã, nós temos o privilégio, através do Senhor Jesus, vermos a glória de Deus, a glória do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça e verdade. Eu quero me ater na palavra verdade. E eu quero até te perguntar: a sua vida é pautada na verdade ou na mentira? Jesus veio para revelar a graça de Deus. Jesus veio para revelar a verdade de Deus. O Evangelho de João, a ênfase nos 21 capítulos é sobre a verdade. João deu muita ênfase a respeito da verdade. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a expressão da verdade. Agora, para você entender por que o Evangelho de João dá tanta ênfase na verdade e nos desafia a viver uma vida verdadeira, uma vida pautada na verdade. João escreveu no capítulo 8, no verso 44,
Abra sua Bíblia comigo, olha. João capítulo 8, verso 44. Por que João deu tanta ênfase na verdade? Por que João nos desafia a viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, verso 44. Jesus conversando com os judeus, com os fariseus. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Do que Jesus está falando aqui? Olha, presta atenção. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi um homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Não há verdade nele, no diabo. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio. Meu Deus, olha, fala do que lhe é próprio. Aí Jesus conclui, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Misericórdia, misericórdia. Por que você deve viver uma vida na verdade, uma vida verdadeira? Por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus fala a verdade, vive a verdade, vive uma vida verdadeira. Não vivem uma vida de enganos, hipocrisia. Não, não. Nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Outrora nós mentíamos, outrora nós éramos filhos do diabo, mas agora nós estamos em Cristo. Agora nós somos filhos de Deus e precisamos ter uma vida verdadeira. Precisamos falar a verdade, praticar a verdade. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Tem ali uma relação de pecados. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Nessa relação de pecados está os mentirosos. Os mentirosos não herdarão os céus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O lago que arde com fogo e enxofre será a habitação do diabo por toda a eternidade. O lago que arde com fogo e enxofre será a habitação dos filhos do diabo, que vivem na mentira, praticando a mentira, falando mentira, enganando e sendo enganados. Meu irmão e minha irmã, é muito sério. Não é fácil para eu falar para você estas verdades, não é? Não pense você que é fácil. Não, não é. Mas como ministro da palavra de Deus, eu tenho que mostrar para você a palavra de Deus. Você quer ir morar no céu? Quer ter uma vida abençoada por Deus? Fale a verdade. Viva uma vida verdadeira. Não minta. Viva uma vida verdadeira na família. Viva uma vida verdadeira na igreja. Viva uma vida verdadeira no seu local de trabalho, na sua comunidade. Tire a mentira do seu coração, da sua vida. O Senhor Jesus, Ele veio para salvar você, para arrancar você da mentira, para resgatar você das garras de Satanás.
Jesus te ama. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Outra verdade que eu quero lhe mostrar no Evangelho de João é a respeito do Espírito Santo. Mateus falou do Espírito Santo. Marcos também. Lucas também. Poucas referências, mas o Evangelho de João, ela é recheada a respeito do Espírito Santo. De quem é o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o operar do Espírito Santo. Aqui no capítulo 1, olha, no capítulo 1, no verso 32, perguntaram para João Batista, o primo de Jesus, se ele era o Cristo, se ele era Elias, se ele era algum dos profetas. Ele falou, não, eu vim para testificar, eu vim para mostrar o caminho do Cristo. E perguntaram para João Batista, mas como que nós vamos identificá-lo? Como que iremos identificá-lo? E João testificou dizendo, capítulo 1, verso 32, eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, porque aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo identificou a Jesus como Cristo de Deus, como Filho de Deus. Hoje os filhos de Deus são identificados pelo Espírito de Deus. Paulo, entendendo esta verdade, no capítulo 8 de Romanos, no verso 14, ele diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos identifica como filhos de Deus. É a primeira verdade que o apóstolo João revela no seu Evangelho. Nicodemos procurou Jesus no capítulo 3. Nicodemos era fariseu, era príncipe em Israel, fazia parte do Sinédrio, era religioso. E ele teve um diálogo com o Senhor Jesus. Ele teve um diálogo. Ele queria a vida eterna, ele queria morar no céu. Nicodemos não tinha certeza no seu coração, não tinha convicção no seu coração da vida eterna. E Jesus falou para ele no verso 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, e Jesus no verso 5 confirma, na verdade, olha a verdade aí, ó. Na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No verso 3, Jesus fala ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus fala entrar no reino de Deus, viver o reino de Deus. Você está entendendo? É o Espírito Santo que nos impulsiona, que nos caracteriza para o reino de Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá condições de vivermos o reino de Deus. Preste atenção nesta verdade. Preste atenção. O que é nascido da carne, Nicodemos, verso 6, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito Santo, o que é nascido da carne é carne.
Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, não viva uma vida carnal, não viva uma vida pecaminosa, não. Pelo amor de Deus, anule da sua vida, com a ajuda do Espírito Santo, a sua natureza carnal, pecaminosa, a sua natureza de vícios. Peça para o Espírito Santo, santifica a minha vida, santifica a minha mente, santifica os meus olhos, santifica o meu coração, santifica a minha alma. Espírito Santo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os que são nascidos do Espírito Santo são guiados pelo Espírito Santo. Os que são nascidos na carne são dirigidos pela carne. Leia Romanos capítulo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne são inimigos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 5, 6, 7. Os que estão na carne, têm a natureza carnal prevalecendo, são inimigos de Deus. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Somente aqueles que são gerados pelo Espírito Santo. São gerados pelo Espírito Santo. Nicodemos ele guardava a lei, ele era religioso, mas estava faltando ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Estava faltando ele nascer do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo quer dirigir a sua vida, quer consolar o seu coração, quer confortar o seu coração. O Espírito Santo quer identificar você como filho de Deus. Você está entendendo? O Espírito Santo. Olha no capítulo 4. No capítulo 4 aqui do Evangelho de João, verso 23 e 24. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana. Abra sua Bíblia. Capítulo 4, verso 23 e 24. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, o Espírito Santo quer produzir no seu coração uma vida verdadeira, uma vida de verdade, para você adorar a Deus em espírito e em verdade. Não me engane a você mesmo. Olha, pelo amor de Deus, não me engane a você mesmo. Não me engane. Tem muita gente que pensa que consegue enganar a Deus. Vive uma vida de hipocrisia, de mentira, de engano, e às vezes estão na igreja e parecendo crentes, cristãos, e não são. E não são. Para servirmos a Deus, temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Olha a verdade aqui, ó. Jesus manifestou a graça de Deus e a verdade de Deus, e o Espírito Santo testifica esta verdade. Peça ajuda para o Espírito Santo. Peça ajuda. O Espírito Santo está aí agora onde você está, para te ajudar a viver uma vida verdadeira. O Espírito Santo quer fluir no seu coração. O Espírito Santo quer fluir como rios de águas vivas no seu coração. O capítulo 7. Jesus estava aqui em Jerusalém, no último dia da festa. Jesus colocou-se de pé e clamou dizendo:
Quem tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Rios de águas vivas. E disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Ainda não fora dado. Porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Meu irmão, minha irmã, rios de água viva querem fluir do seu interior através do Espírito Santo. O que é esses rios de água viva? É a verdade, é a graça de Deus, é a vida de Deus em Cristo Jesus, é a bondade, é a misericórdia. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. E você vai matar a sede de muita gente, olha. O Espírito Santo vai fluir do seu interior. Aí você vai ter condições de abençoar a sua família, abençoar o próximo, abençoar aqueles que te cercam. Viva uma vida verdadeira, viva a verdade. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu desafio você a ter uma vida verdadeira, a ter uma vida verdadeira, praticar a verdade, amar a verdade, falar a verdade e glorificar o Senhor Jesus através da verdade. É um desafio para você. Você tem que querer. Você tem que querer. E o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te abençoar. O Espírito Santo vai te dar condições de viver uma vida verdadeira. O Espírito Santo vai te dar condições de adorar a Deus em espírito e em verdade. Clame ao Espírito Santo. Clame. Tem muita gente que ora e não conversa com o Espírito Santo. Você já viu isso? Que coisa absurda. Você crê na Trindade, nós cremos na Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo. Você conversa com o Pai, você conversa com o Filho, com Jesus, e você ignora o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, não ignore o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Abra o seu coração. O Senhor Jesus aqui no capítulo 14 de João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, foram as últimas orientações de Jesus para os seus discípulos. E aqui no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, Jesus fala algumas verdades a respeito do Espírito Santo. Os discípulos pensaram que iriam ficar sozinhos. Jesus falou que ele voltaria para o Pai, ele ressuscitaria e voltaria, e os discípulos ficaram preocupados. Aí no capítulo 14, no verso 16, o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos, para nós: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, o nosso Paráclito, o nosso advogado, e ele vai estar conosco para sempre. Agora preste atenção no verso 17. Abra sua Bíblia. Capítulo 14, verso 17. Quem é o Espírito Santo? O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Jesus veio para trazer a graça e a verdade. E o Espírito Santo quer que você viva uma vida de verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. O Espírito da verdade que o mundo que vive uma vida mentirosa, hipócrita, cínica, uma vida de mentiras, não pode vivenciar o Espírito Santo.
Palavras do Senhor Jesus. O mundo não o pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo da verdade. Eu quero viver uma vida verdadeira. E o Espírito Santo te condiciona, te dá condições. Ainda no capítulo 14, verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará no meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso conversar mais com o Espírito Santo. Eu preciso orar mais ao Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo me guie a toda a verdade. Eu preciso que o Espírito Santo me faz lembrar das verdades de Deus, das verdades gloriosas de Deus. No capítulo 15, no verso 26, o Senhor Jesus ainda diz: mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que glorifica o Pai, que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que procede do Pai, que procede do Pai. Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus. E a verdade procede do Pai. A verdade procede do Pai. E o Espírito Santo testifica esta verdade. E o Espírito Santo testifica do Senhor Jesus. Entenda esta verdade. Entenda esta verdade. Entenda esta verdade. O Espírito Santo quer participar da sua vida, quer orientar você, quer fazer de você um verdadeiro filho de Deus. Um verdadeiro filho de Deus. Capítulo 16, verso 7. Todavia vos digo uma verdade, todavia vos digo a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus foi e enviou o Espírito Santo. E você conhece Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos capítulo 2. Ali a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, inaugurou a igreja, habitou na igreja e continua habitando na igreja. A igreja é a habitação do Espírito Santo. O seu corpo é a habitação do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 18 e 19. O Espírito Santo habita em você. Meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo habita em você, que anda na verdade, que anda em santidade, que tem o comprometimento de servir a Deus. O Espírito Santo não vive na vida daqueles que vivem na prática da mentira, do engano. Não, não e não e não. O Espírito Santo não tem comunhão com a mentira, com o engano, com a hipocrisia, não. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. É mentiroso, foi mentiroso desde o início. E fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Você quer ter comunhão com Deus, com Cristo? Fale a verdade. Abra o seu coração para o Espírito Santo. Viva uma vida verdadeira. Viva uma vida de santidade. Viva. Agora você quer ter comunhão com Satanás? Fale mentiras. Vive uma vida de mentiras. Viva uma vida de engano. Viva uma vida hipócrita. Aí sim você vai ter comunhão com Satanás. É o que Jesus diz em João capítulo 8, verso 44. Não sou eu que digo, olha,
Eu tenho até dificuldade de falar estas verdades, tenho. Mas é o Senhor Jesus quem diz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo quer te arrancar do pecado, da mentira. O Espírito Santo quer te arrancar das garras de Satanás. O Espírito Santo quer abençoar o seu coração. Quer arrancar você do mundo, deste mundo de mentiroso, hipócrita, de engano. O mundo carnal é assim. Todo mundo mente para todo mundo. As crianças em tenra idade já aprendem com os pais a mentir. Aí vão para a escola, enganam os professores. Aprendem a mentir com os pais. E quando adolescentes, depois quando jovens, quando adultos, vão continuar mentindo. Você que é pai, você que é mãe, fale a verdade para os seus filhos. Ensine para os seus filhos a viver uma vida verdadeira. Você que é pai, você que é mãe, fale a verdade. Viva uma vida verdadeira. Ensine para os seus filhos a viver uma vida verdadeira. Capítulo 16 ainda. Capítulo 16. O Senhor Jesus, no verso 13, olha o verso 13 do capítulo 16 de João, verso 13. Olha, preste atenção. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o que é? O Espírito Santo da verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo dá verdade. Vamos voltar lá para João capítulo 1, verso 14, para encerrarmos. Capítulo 14, capítulo 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A graça e a verdade andam juntas, olha. É impossível a pessoa falar que está na graça de Deus e viver uma vida mentirosa. É impossível. A graça e a verdade andam juntas. A graça e a verdade andam juntas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, sirva a Jesus, ame a Jesus, abandone a mentira, peça ajuda para o Espírito Santo, e a graça do Senhor Jesus vai se manifestar no seu coração e no coração da sua família. Feche os seus olhos, vamos orar, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Pai, resgata agora os teus escolhidos das garras do diabo, das garras da mentira, do engano, das garras deste mundo cruel. Resgata agora, Jesus, resgata agora os teus escolhidos, resgata agora, transforma agora, liberta-os agora. Senhor Jesus, que a tua graça, que a tua verdade possa prevalecer em cada coração. Espírito Santo, ajuda-nos a viver uma vida verdadeira. Espírito Santo, ajuda-nos a falar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade, para a glória do nome do Pai. Em Cristo Jesus oramos com gratidão e louvor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.